valiosas para mim. Quais as lições dela? Então nós temos uma parábola de fato aqui, talvez uma das mais complexas de Jesus, e a gente vai aproveitar o estudo de hoje, então, alguns minutos aqui da sua atenção, para a gente extrair as lições e compreender melhor sobre essa parábola. A parábola, então, do rico e Lázaro, ou também é conhecida como a parábola do rico e mendigo, ok? E nós temos uma parábola, então, que dá inclusive um nome próprio para um dos personagens, Lázaro aqui, o que é incomum, né? Geralmente as parábolas não trazem nomes. Então vamos começar. Primeiro, onde ela se encontra? Então essa parábola, ela se encontra lá em Lucas 16, de 19 a 31. Então se você estiver fazendo um estudo bíblico com anotações, pode abrir a palavra do Senhor aqui nesse trecho, onde você encontra todo o texto dessa parábola. E claro, aqui uma curiosidade interessante para você é que somente Lucas, o evangelista Lucas, é quem faz o registro dessa parábola. Não temos ela registrada nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João, ok? É um registro único aqui pelo evangelista Lucas. Na sequência, vamos trabalhar aqui um pequeno resuminho da parábola para você relembrar pontos importantes que vão fazer diferença na sua compreensão. Então a parábola ela conta a história de um homem muito rico que vivia todos os luxos da sua riqueza. Não era um homem crente, né? Nós vamos ver na sequência que ele vai ao inferno depois da sua morte, então não era crente. Então nesse cenário temos também um outro homem, um mendigo agora, chamado Lázaro, que além de ser mendigo, ainda era doente e vivia próximo de onde o rico morava. Esse mendigo buscava então sobras do rico ali para viver a sua difícil vida. Na sequência, então, a parábola conta para a gente que o mendigo ele era crente. E por quê? Porque ele vai ao céu. E no céu só entra quem crê, não é verdade? Vivia juntamente com cães nas ruas e os cães lambiam as suas feridas, né? O que demonstra ali uma situação bastante difícil de vida. A parábola conta que os dois morrem. O mendigo é levado ao seio de Abraão, que é um dos nomes bíblicos aqui para céu. E o rico vai ao inferno, sofrendo então a condenação eterna. A cena então passa a narrar que o rico via o mendigo juntamente com Abraão no céu e o rico estava no inferno passando por graves e difíceis tormentos. Então nós temos aqui na sequência que o rico sabe quem é Abraão. Quando ele vê ali do inferno, ele olha no seio de Abraão ou o céu, vê Abraão e pede que haja permissão dele para o mendigo levar um pouco de água para ele. Então o rico em tormentos ali pedindo um pouquinho de água. Mas ele é informado que existe um grande abismo entre eles que não pode ser atravessado. O rico pensa então em seus familiares que estão nos mesmos caminhos que ele andou na terra. E a parábola conta então que o mendigo, ou melhor, o rico, ele quer que alguém os avise os seus familiares sobre isso, os alerte sobre esse inferno terrível para que eles mudem de atitude lá na terra. Mas ele é informado por Abraão que na terra eles têm Moisés e os profetas para eles ouvirem. Ele ainda deseja que alguém dentre os mortos fosse alertá-los, né? Alertar os seus parentes, mas Abraão lembra que aqueles que não têm fé, nem mesmo se um morto ressuscitado aparecesse, conseguiria convencê-los a mudar. E aqui nós temos então esse resuminho da nossa parábola. Na sequência agora, nós vamos então passar a compreender algumas lições sobre essa parábola, analisando aqui o texto de uma forma bem interessante e detalhada. Vamos começar com a lição número 1. Primeira coisa muito importante. A parábola do rico e do mendigo, ou do rico e Lázaro, não tem a intenção de mostrar que riqueza leva ao inferno e pobreza leva ao céu. Muitos erroneamente compreendem isso na leitura dessa parábola. E por que eu falo isso a você? Podemos observar que o próprio Abraão, segundo a Bíblia, estava lá no céu e ele foi rico.
Depois você leia Gênesis 13, versículo 2. Então a parábola não quer ensinar que riqueza é igual ao inferno, pobreza é igual a céu, ok? Temos rico no céu, rico no inferno, pobre no céu, pobre no inferno. Então não é isso que leva as pessoas, não são as obras que fazem com que uma pessoa seja salva. A palavra-chave sobre salvação é arrependimento. Então observe Lucas 16:30, né, essa história dessa parábola. O rico ele deseja que os seus parentes se arrependam, porque ele sabe que somente o arrependimento é a chave para escapar da condenação. A entrega verdadeira do coração a Deus é que traz a salvação. Somente quando alguém recebe a graça de Deus e vive um arrependimento verdadeiro é que pode ser salva. Só essa pessoa. Você encontra lá em Efésios 2, de 8 a 9, um texto muito conhecido que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nós temos essa primeira lição muito importante para a gente compreender, porque errando nessa primeira lição você erra em toda a compreensão da parábola. Eu não sei se faz sentido para você esse tipo de estudo que a gente faz aqui, né? Analisando o versículo, detalhado, fazendo conexões. Se isso faz sentido para você, eu queria dizer a você que estão abertas, né, as nossas vagas para o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. A gente faz estudos mais ou menos nesse formato, mas claro, estudos com 1 hora e meia, começando de Gênesis, aulas em vídeo comigo e tira dúvidas por WhatsApp. Se você quer entrar na nossa próxima turma, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer e no primeiro comentário também. Acesse a página, claro, se fizer sentido para você aprofundar ainda mais agora. Se não, continue nos nossos estudos aqui, que a gente vai continuar estudando temas, mas se você quer profundidade, estudar a Bíblia toda e acha que está na hora, vem comigo. Bom, vamos continuar aqui. Agora nós temos a segunda lição principal dessa parábola. E qual é essa? Olha só. A parábola, então, ela vai nos ensinar que a morte, ela sela o nosso destino final. Apesar de ser uma história fictícia, né, a parábola, com a intenção de trazer lições, geralmente as parábolas têm essa ideia, sempre trazem em si elementos da realidade. Então Jesus ele gostava de utilizar elementos que faziam parte da realidade das coisas para ajudar as pessoas a compreender as lições. E essas realidades então ajudam os ouvintes a refletir. Então aqui fica claro que o rico entendeu que seus parentes precisavam ser alertados de que a decisão de arrependimento deveria ser tomada em vida. O rico entendeu lá no inferno essa realidade. A morte sela o nosso destino final. Claro, ele queria dar um jeito de resolver isso através de uma ação ali, né, de alguém, de um anjo, de alguém que morreu, mas não é assim que Deus determinou que fosse, mas através da pregação do Evangelho. E aí, não existe, então, segunda chance após a morte. A parábola ela é clara com relação a essa lição. Após a morte, tanto o mendigo quanto o rico passaram pelo juízo de Deus. E aqui cabe uma observação. Nós temos pelo menos 2 juízos citados na palavra de Deus. O primeiro juízo de Deus acontece quando a gente morre. E aqui eu quero conectar para você o texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, não é isso? Nosso corpo mortal vai para a terra. E o espírito volta a Deus que o deu. O corpo volta à terra e o espírito vai para Deus e Deus realiza então esse primeiro juízo que já designa o nosso destino eterno. E depois a Bíblia diz que tem um segundo juízo, que é o juízo final. E esse deve ser público, onde todos comparecerão perante Deus e Deus ali estabelecerá um julgamento. E diz a Bíblia que ali todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Jesus diz que no juízo final ele também separará ali os ímpios dos seus salvos, né? Ficará claro para todos quem são salvos e quem são os condenados. Então, cada um deles, o rico e o mendigo, recebeu um destino diferente, designado pelo próprio Deus, como nós já vimos aqui. E esse, então, é o primeiro juízo que eu expliquei
aos irmãos. E após esse juízo não existe então mais segunda chance. E aí, nós temos agora então uma terceira principal lição dessa parábola. Na parábola, a gente percebe que existe um reconhecimento da identidade das pessoas no pós-morte. Isso é bem interessante. Então a parábola vai mostrar que as pessoas se reconheciam ali. Vamos ver esse trecho? Olha só. Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão, né, quem está olhando aqui é o rico, e viu também Lázaro, que era ali o mendigo anteriormente lá na terra, no seu seio, ou ali juntamente com Abraão no céu. Então observe que o rico ele consegue saber quem era Abraão e quem era Lázaro. E esse ponto aqui, então, ele levanta pelo menos duas questões polêmicas e bastante controversas. Vamos ver quais são elas? Olha só, a primeira, seria possível saber a identidade das pessoas no céu e inclusive ver as pessoas que estão no inferno? Então alguns pensam que sim, pois segundo dizem, Jesus não usaria um pano de fundo falso para uma parábola. Mas a parábola não explica como isso funcionaria na prática. Então nessa interpretação, muitas dúvidas ficam em aberto. Por exemplo, o fato do céu não ter dor, nem lágrimas, etc. Como isso seria possível? Por exemplo, as pessoas vendo outras pessoas no inferno, como o próprio Abraão aqui responde ao rico ali, como que isso funcionaria? A parábola não traz detalhamento sobre isso. Mesmo assim, alguns pensam que a parábola indica que vai existir um nível de reconhecimento entre as pessoas no céu e no inferno. Detalhamentos sobre isso a Bíblia não dá. Então é uma questão controversa que fica aqui bastante em aberto para a gente tentar compreender. A Bíblia não vai muito profundamente aqui nessa questão, ok? E uma segunda questão dentro desse tema, alguns pensam que essa seria uma realidade totalmente fictícia. Ou seja, Jesus ele estaria somente usando uma hipérbole. E o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que exprime, que indica exagero. Então, um exagero de uma situação para ensinar uma lição. Então, segundo estes que pensam assim, Jesus estava querendo ensinar nessa parábola que não há chance de conversão após a morte. Por isso ele cria uma história fictícia, demonstrando ali um diálogo lá no céu e no inferno, entre esses dois locais. E aí, para esses, então, a parábola não tem a intenção de explicar sobre a vida prática pós-morte, sobre detalhes sobre céu e inferno. Então são duas possibilidades aqui, ambas têm dificuldades e muitas questões que ficam, ok? Mas o que a gente percebe é que a parábola indica algum nível de reconhecimento ali no céu e inferno, mas a gente não sabe como isso vai funcionar lá no final de todas as coisas, E nem eu, humildemente aqui, um estudante da Bíblia, tenho essa resposta para você. Vamos seguir então para a nossa quarta principal lição sobre essa parábola. Não há como sair do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. Então a parábola ela também mostra que o destino final, ou seja, céu ou inferno, não pode ser mudado, pois as pessoas não conseguem sair de um e ir para outro. E a parábola mostra também para a gente apenas esses dois locais, dando claramente a ideia de que não tem locais intermediários como purgatório e outros aí que são inventados por aí, ok? Apenas céu e inferno. Vamos ler um dos trechos aqui, Lucas 16, 26, que diz: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quem está falando aqui é Abraão. Nós são os que estão no céu, vós são aqueles que estão lá no inferno, juntamente com o rico. De sorte que os que querem passar daqui, do céu, para vós outros no inferno, não podem, nem os de lá passar para nós aqui no céu. Então, não existe esse tipo de passagem. Isso mostra que o destino final está selado. Então, essa verdade, ela reforça ainda mais a realidade bíblica
de que a oportunidade é em vida e não depois da morte. E que nada após a morte consegue mudar o destino final de uma pessoa. É a forma como Deus fez, é decreto de Deus, não há como ser contornado, não tem jeitinho brasileiro dentro dessa questão. Essa é uma realidade também, uma grande lição dessa parábola. E por fim, uma última lição dessa parábola é a seguinte: a palavra de Deus deve ser ouvida enquanto há tempo. Então veja, o rico, terrivelmente assolado pela sua situação de condenação, deseja que seus familiares não passem o mesmo. Por isso, ele tenta que alguém dos mortos possa ir lá avisá-los. Ele tenta que alguma solução para que as pessoas lá da sua família na terra possam ter um destino diferente. Mas nós sabemos que isso não é possível. Não existe comunicação entre mortos, pessoas mortas, e quem está vivo. A Bíblia é clara com relação a isso. Abraão, então, dentro desse contexto, faz aqui uma lição importante que nos ajuda a compreender ainda mais esse texto. Lucas 16:31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então observe que Abraão deixa claro que eles têm lá na terra todas as oportunidades de arrependimento que são possíveis e que pessoas de coração duro, mesmo quando veem sinais grandiosos, não mudam seus corações. Moisés e os profetas representam então a mensagem de Deus para a humanidade, para o ser humano, aquilo que Deus comunica ao mundo através da sua palavra. Os homens precisam dar atenção a essa palavra do Senhor, pois ela é verdadeira. Tudo se cumprirá à risca. Rejeitar essa mensagem é rejeitar a vida. E é isso que muitos homens fazem. Por isso, essa parábola é um chamado a repensar urgentemente como encaramos a palavra de Deus e o próprio Deus. Pois, como nós aprendemos aqui, a morte, ela sela o nosso destino final. E aí, a pergunta que fica é: quando eu e você iremos morrer? É uma grande surpresa. Por isso, a decisão é hoje, é agora, é urgente. Então, essas são algumas das lições que nós temos aqui nessa parábola.